mulheres, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada, gente. Margarete, seja muito bem-vinda. A Margarete é da comunidade Canção Nova, há 23 anos, não é isso, Margarete? Há 23 anos. Ela é de Goiás, ou errei? Sou de Goiás, isso mesmo. De Goiás. Então, está sendo uma bênção para a gente. Seja muito bem-vinda e que Deus abençoe você, viu? Fique à vontade. Ô, Margarete, só uma dica a todos, né? Porque o Léo não está hoje na nossa produção para colocar a Margarete em destaque. Então, quem estiver no computador, colocando o mousezinho lá na foto da Margarete, na TVzinha, vai ter um alfinetezinho lá, um colchetinho. É só clicar ali que ela vai ficar maior para você. E também no celular, né? Coloca lá o dedinho no quadradinho onde está a Margarete, vai ter um colchetezinho, aí clica ali que ela vai ficar maior, a gente vai poder ver ela melhor. Bem-vinda, Margarete, Deus te abençoe. Amém, obrigada. É uma alegria muito grande, né, estar com vocês nesse momento, partilhar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que o Senhor mesmo nos inspira, né, nos dons. É Deus que nos dá, é Ele que nos capacita, né, nos dá toda essa graça do Espírito Santo. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, se você puder. Nós vamos navegar em alguns versículos, né, em relação ao tema que foi proposto, que é a interpretação de línguas, do dom de línguas. E nós vamos ver na palavra o que São Paulo fala, em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos começar pelo versículo de 1 até o 5. Buscai o amor e aspirais os dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala com êxtase espirituais, coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, confortando. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vós faleis em línguas. Desejo ainda mais, que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que fala em línguas, a menos que este interprete e assim edifique a igreja. Depois nós vamos para o versículo 12. Assim também vós, já que aspirais os dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. Depois nós vamos lá para o versículo 27. Alguns desejam falar em línguas, que eu faça em torno de 2 ou mais, no máximo 3 pessoas, e cada um falando na sua vez. Que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guarde silêncio na reunião, falando cada qual a si mesmo e a Deus. E aí nós vamos para o versículo 33. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. Depois, versículo 39. Em suma, irmãos, aspirais o dom de profecia e não impensais que se fale em línguas, mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo aqui vai nos falando dessa beleza. O que é os carismas? Para que eles servem? Para a edificação da igreja, para a nossa edificação como igreja. Para que nós, a partir desse momento de intimidade com Deus e com os dons, nós vamos edificando uns aos outros.
Então, quando o dom de línguas, a gente sempre aprende na renovação carismática, né? É o dom menor, né? Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu posso até ser batizado no Espírito Santo, mas às vezes eu posso não ter meu primeiro encontro pessoal com Jesus no momento do batismo do Espírito Santo. Né? Eu posso ali orar em línguas, eu posso repousar no Espírito, mas eu posso não ter uma mudança de vida concreta. Né? Eu vivi aquela emoção do momento, eu orei em línguas, e aquilo passou. Foi uma experiência que eu tive com o dom. Mas o que nessa noite o Senhor vem trazer a nós? Isso precisa edificar a nossa alma. O dom de línguas é o dom menor. Esse dom menor é o arroz com feijão que ele precisa ser todos os dias. O Padre Jonas sempre falava assim, que a gente tem que orar em línguas no banheiro, no ônibus, em tudo quanto é canto. Precisamos orar em línguas. A oração em línguas, ela edifica a mim mesma. Só Deus entende o que eu estou falando. Então, esse é o dom primordial, é um dom visível, né, da renovação carismática católica dentro da igreja. E quando começa, é assim, aquele povo doido que já está rezando em línguas estranhas, né? Então, somos nós mesmos, e é isso mesmo que nós temos que falar. Mas dentro dessa mensagem, dessa palavra de Deus hoje, nós vemos que São Paulo é muito claro na questão da profecia. Ele diz que o dom da profecia é o dom maior. Vocês já ouviram falar sobre o dom da profecia. Então, vocês pensam assim, meu Deus, mas se o dom da profecia é o dom maior, o dom de línguas é o dom menor, aonde fica a interpretação do dom de línguas, né? Então, vamos tentar entender um pouco aí, para a gente fazer a distinção correta desses termos. São Paulo fala assim, gostarias que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetizais. Quem profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que interprete para que a comunidade receba a edificação. Então, sempre o dom de interpretação de línguas, ele vai ser para edificação daquele momento. Se o dom de línguas é usado por uma assembleia, ele deve ser acompanhado pelo dom da interpretação. No início da renovação, nós orávamos até cansar, né? E aí, quando orávamos, é muito triste a gente ver que hoje, infelizmente, pouco se vive isso, né? Até mesmo na canção nova, muitas vezes parece que é tudo tão acelerado que até a nossa oração se torna acelerada. E a gente quer falar e falar o que Deus quer, mas ao mesmo tempo está confuso de tantas coisas que nós estamos, preocupações que nós estamos na nossa cabeça, que a gente não consegue discernir o que é de Deus, o que é do homem, o que é meu, o que é humano, o que é do maligno. E isso vai nos gerando essa confusão e não nos deixa ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Então, é necessário orar em línguas. Como a palavra diz, de 2, 3, e que alguém interprete. Tem que pedir a Deus essa graça, porque é uma graça, não é assim, eu quero, não é uma tradução. Oração em línguas não é uma tradução literal, como se tivesse um intérprete do meu lado, que eu vou falar lá, e ele vai interpretar. Não é isso. A interpretação do dom de línguas, ele é algo inspirado por Deus naquele momento para a edificação de uma assembleia. A oração em línguas edifica a mim mesma. A interpretação da oração em línguas edifica a assembleia. Se não tiver ninguém que interprete naquele momento, a oração edificou a cada um. Então, é importante a gente deixar claro, porque até mesmo nós vamos ver a diferença entre a profecia e a interpretação, embora sejam bem ligadas, né? Como São Paulo fala. A não ser que interprete. Por quê? Qual a finalidade da profecia? Ela tem que edificar, exortar e consolar. É para isso que a profecia vem. Ela vem para nos edificar, para nos exortar e para nos consolar. A oração em línguas, ela serve para sinal
de muitos incrédulos. Mas é um sinal que precisa ser a presença visível de Deus. A ordem e a paz, ela é fruto do Espírito. Quando se ora em línguas, o Padre Jonas muitas vezes fez isso conosco na comunidade, a gente começava a orar em línguas, cada um num canto, quando não tem harmonia. Aí ele falava, para. Vamos começar tudo de novo. Vamos começar em voz baixa e nós vamos crescendo na nossa oração em línguas. Ou seja, existe um jeito próprio de rezar. Não é cada um vai e aquela confusão, aquela bagunça. Quando estamos todos em comunhão ali, pedindo essa graça do Espírito Santo, Deus vai nos dando a divina ordem, até mesmo no orar em línguas. E quantos cantos inspirados vêm da oração em línguas? Não sei qual a sua relação com a renovação, com o grupo de oração, com os dons do Espírito, mas quantas e quantas vezes a gente reza e automaticamente silencia e uma pessoa começa a orar em línguas, começa a cantar, mas de uma forma tão harmônica, que a sensação que você tem é que realmente o céu desceu naquele lugar. E quando aquela pessoa silencia, alguém interpreta. Não gera confusão naquele momento. Imagina, são várias pessoas falando, orando em línguas ao mesmo tempo. Ali, uma pessoa, ela canta, tem um canto inspirado, uma pessoa interpreta. E a interpretação, ela nunca vem para nos acusar. É muito importante a gente entender isso. Porque o inimigo de Deus é quem nos acusa. Deus não nos acusa. Então, os frutos do Espírito de Deus, quando vem uma interpretação de línguas, ela precisa gerar alegria, paz, consolação, esperança. Se essa mensagem, se essa interpretação te gera medo ou insegurança, ou aquele ditado assim, né? Tá mandando recado para todo mundo, então não é de Deus. Está sendo encomendado pela própria pessoa. Porque isso não vai edificar. É muito simples quando a gente sabe o que edifica. Se nós estamos todos juntos aqui agora, e a palavra edifique cai no seu coração e te gera paz e vontade de rezar, é porque vem de Deus. Se nós estamos aqui e ia terminar esse momento de oração, cada um sair falando, nossa, mas foi ruim, nossa, mas isso aqui, essa palavra, eu fiquei com medo, eu acho que agora eu não consigo ser santo, porque... Então, o inimigo de Deus vai fazendo o quê? Confusão. E os carismas vieram para quê? Para nos gerar paz. A sabedoria, o dom da profecia, o dom do discernimento, são dons para que as coisas de Deus gerem ordem em nós. Deus nunca traz a desordem. Como é que você sabe que aquilo é de Deus? Se aquilo te traz paz. Você precisa resolver uma situação pontual, desesperadora. Primeira coisa, vai rezar. Não sabe mais... E outra coisa, né? A gente não substitui a oração falada em português pela oração em língua simplesmente para substituir. Quando nos falta a palavra, que a gente não sabe como rezar, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, e pela oração de línguas eu consigo elevar a Deus aquilo que é o mais íntimo do meu coração, que muitas vezes nem eu sei verbalizar ao Senhor. Então, tem coisas importantes na sua vida para resolver? Reze ao Senhor. Ore em línguas. Aquilo vai te dar paz. Quantas situações eu vivi nesses 23 anos de Canção Nova,
E que muitas e muitas e muitas vezes eu fui para a capela e falei, Jesus, eu já não consigo mais sozinha, e comecei a rezar, rezar, e aquilo me deu paz. Eu saio da capela outra pessoa. Parece que você nem sabe por que você entrou tão apavorada daquele jeito. Porque é como se algo tirasse de você da centralidade humana que você está ali envolvida, imbuída naquele momento. Então, os dons do Espírito Santo, ele vem para nos edificar. Se terminasse agora, caísse o sinal, o que eu queria que vocês colocassem no coração de vocês? Os dons do Espírito Santo, eles geram paz. Eles nunca vão gerar medo e acusação, porque quem nos acusa é o demônio. Isso é o mais importante. Deus, ele vem para nos ajudar e vem auxiliar a nossa fraqueza através desse dom menor, dom de línguas. Então, vamos ver um pouquinho da diferença entre dom de profecia e dom de línguas. O dom de profecia, ele é dado diretamente no idioma conhecido. Por exemplo, Padre Jonas profetizou a canção nova. Ele profetizou que ali no centro de evangelização, que era um brejo, né? No Goiás a gente fala brejo, mas era um terreno todo alagado de água, né? Que ali não tinha capacidade nenhuma de construir nada, e dali ele profetizou que ia ter um ginásio que ia acolher milhares de pessoas. Ele fala na sua própria língua. Ele edifica, ele exorta também aquele que na palavra ele vai falando, vai numa pregação, vai exortando. E aquilo ali é um sinal de profecia. O dom de línguas já é uma linguagem desconhecida. Então, a interpretação, ela só vem acompanhada depois de uma oração em línguas. Então, eu estou interpretando o quê? Eu estou interpretando o dom de línguas. Eu não estou profetizando algo simplesmente por profecia, para vocês começarem a entender o que é a diferença entre profecia e interpretação de línguas. Então, a profecia, ela pode ser falada no próprio idioma, lógico que a gente, pela interpretação de línguas, vem também uma profecia, ou vem um consolo, ou uma exortação, mas a profecia é quando algo te determina aquilo que fala diretamente aos homens, que provoca uma mudança. Quantos profetas nós já tivemos na Bíblia, né? Aquele que vai bradando, que vai clamando, dizendo o nome do Senhor. São João Batista, preparai o caminho do Senhor. Isso é uma profecia. Profeta, ele vai anunciar o caminho de Jesus. O dom de interpretação de línguas já é diferenciado, porque ele fala naquele momento onde eu tenho esse momento de oração com outras pessoas. Eu faço essa interpretação de uma forma que fala aos homens, eu falo na minha própria língua, né? Mas eu estou interpretando aquilo que é inspirado por Deus naquele momento para aquele X pessoas que está ali naquele momento, naquela hora. A profecia é um dom autônomo, ele é completo por si mesmo, e a interpretação é um dom dependente. Ele só tem valor quando ele liga ao dom de línguas. O dom de profecia é o dom maior, o dom de línguas é o menor quando não for interpretado. Mas, se ele for interpretado, ele se torna tão edificante quanto a profecia. A profecia, ela edifica a igreja diretamente de imediato. A interpretação, ela edifica primeiro o próprio orante. E depois ele edifica a igreja quando é interpretado. Porque eu estou orando. A oração em línguas, ela edifica quem está rezando. Então, primeiramente, ela fala comigo. Depois, ela fala para a Assembleia. Quando a profecia acontece, ela facilita a compreensão e o convencimento de que Deus está realmente ali no meio da Assembleia.
A interpretação, ela serve de sinal para os incrédulos. Se tem uma pessoa ali que nunca ouviu falar de Jesus, não sabe que é oração em línguas, e quando aquele canto inspirado, aquela palavra em línguas silenciou e algo interpretou, ele pensa, meu Deus, eu estou vendo, eu vivi essa experiência, eu ouvi alguém e essa palavra mexeu comigo. Então ele tem poder de converter os incrédulos. Mal comparando, a profecia é isso, é como se fosse uma carta que é escrita totalmente em português, pronta para ser lida e para ser compreendida. A interpretação de línguas é como se essa carta escrita chegasse numa língua desconhecida, que é a oração em línguas, e que é preciso um tradutor enviado por Deus, que é o intérprete, para ler essa carta em português para que todos entendam. Então, ficou claro? Para vocês entenderem qual que é a diferença? A efusão do Espírito, ele traz vida nova aos nossos corações. De forma bem prática, no nosso dia a dia. Como colocar esse dom em prática? Primeiramente, é tendo essa intimidade com o dom menor, que é o dom de línguas. Se o dom menor eu consigo edificar a mim mesma, ali eu vou tendo, é como se eu fosse treinando. O Padre Jonas sempre falava muito de treinamento, né? Ele falava assim que a nossa vida de oração precisa ter uma rotina. E se todos os dias nós orarmos em línguas, o pouco que for, 5 minutos, 2 minutos, formos na capela, nós vamos entrando em sintonia com Deus. Somente interpreta o dom de línguas quem tem intimidade com Deus. Se você está em pecado mortal, se você precisa confessar, se você precisa ainda resolver algumas pendências dentro de você, é como um cano sujo. A água não desce, se desce, desce suja. Como é que você vai falar de algo? E aí você fica nessa dúvida, né? É meu? Eu estou falando com as minhas palavras, eu estou falando de Deus, porque quando a profecia, ou a interpretação de línguas, ela vem de Deus, quem fala, ela não tem medo, não tem receio, porque gera paz, não gera confusão e nem desordem. Então, isso é muito claro quando a gente faz o exercício dos dons. Né? Eu não sei se vocês conseguem em algum momento se reunir, mas comece a praticar isso ao dom menor. Orem, orem, orem até esgotar o máximo que vocês conseguirem. Na hora que faltar fôlego, silencia. E peça a Deus, fale conosco, Senhor. E que Deus fala. Ele não nos deixa só. Ele nos fala. E a partir desse momento que silenciamos, alguma pessoa vai ter um canto inspirado, ou vai ter um modo diferenciado de falar em línguas. E dentre aquelas pessoas, alguém vai interpretar. É assim que funciona. Não tem teoria, porque isso é a prática. Existe o dom está em cada um de nós, mas é preciso colocar o dom à disposição de Deus. Colocar esse dom de forma que ele vai nos aperfeiçoar nessa intimidade com o Senhor. Porque só orar em línguas e não ter um encontro pessoal com Jesus também não vai resolver nada. Porque hoje, infelizmente, assim, muitas pessoas fazem várias coisas. Rezam, vai de madrugada, reza o rosário, e agora virou, né, moda. Nós não vivemos de modismo. Nós vivemos o dia a dia do arroz com feijão. Jejum, Eucaristia, Palavra de Deus, Santa Missa, Rosário. É isso que vai nos levar para o céu. E essa intimidade com Deus vai gerar em nós uma vida de santidade. Se começarmos todos os dias com um dom menor, Deus vai nos dando
os outros dons. Na verdade, Deus nos dá todos os dons. Nós precisamos colocar à disposição para saber qual é o dom que Deus quer que eu use. Uns têm mais aflorado o dom de profecia, outro o dom de ciência, outro o dom de sabedoria, discernimento dos espíritos. Então, viver essa realidade em Deus, ela é exigente em nós. Não se improvisa o Espírito Santo. Não se improvisa relacionamento. Você não consegue se relacionar com a pessoa, ser super amiga dela de hoje para amanhã. É uma conquista. E a nossa vida de oração também é uma conquista. A nossa vida de oração, ela é todos os dias. Aqui na Canção Nova, a gente tem, assim, umas 15 capelas. Qualquer lugar que você vai, você tem uma capela. E aí, um dia eu passando com a Vanúzia, perto de uma capela, que é a Capela Sagrada Família, que é uma bem centralizada na chácara. E aí a Vanúzia falou assim, vamos ali, Margarete, para a gente dar oi para Jesus. Eu falei, não, já fui na capela hoje, já fiz adoração. Aí ela falou assim para mim, Então você cumprimenta uma pessoa só uma vez por dia. Você pode ver ela 5 vezes, mas você vai cumprimentar só uma vez por dia. Aí eu falei, não. Ela, então, todo dia que você passar perto de uma capela, você precisa falar, oi, Jesus, eu tô aqui, viu? Tudo bem com o senhor? E essa intimidade mínima que a gente tem que ter com Jesus. Mínima. De passar na frente da capela, não tem tempo para fazer adoração, passa na frente da capela e fala, oi, Jesus, tudo bem? Agora eu já faço toda vez. Eu entro lá e falo, oi, Jesus, vim só passar para dar um oi, tá bom? A gente já conversou, o senhor sabe, né? Já conversamos mais cedo. Essa experiência de intimidade com um amigo. Porque você vê seu amigo, você pode ver 5, 6 vezes. 5, 6 vezes, se for aquela pessoa que você ama muito, você vai abraçar, você vai beijar, você vai conversar. Você quer, não, vem aqui, vamos tomar um café. Não, vamos fazer tal coisa. Mineiro gosta, né? Tomar um cafezinho. Então, quer uma conversa boa com o meu melhor amigo. Por que não viver isso com Jesus? Todos os dias. Que é nosso melhor amigo. Por ele que nós rendemos todas as coisas. Então, que diante dessa partilha da palavra, possa gerar no seu coração hoje esse desejo, um desejo profundo mesmo, de colocar a serviço os dons que Deus te deu. Orar em línguas todos os dias, pedir a Deus essa graça da verdadeira conversão, verdadeiro batismo no Espírito Santo, esse encontro pessoal com Jesus. Aí eu vejo que aqui tem bastante mães, né? Mulheres. Então, assim, sabe aquela hora que você está com vontade? Eu sou casada há 16 anos, tenho 2 filhos, uma de 14 e um de 12, e 2 filhos no céu. E a nossa correria do dia a dia, né? Então, muitas vezes você chega em casa, passa o dia inteiro fora, aí quando você olha a pia está lá daquele jeito que parece que você deixou, né? Os hóspedes da casa não são moradores, são hóspedes. E é nessa hora que a nossa vida de santidade, não é que você tem que deixar e fazer. Você tem que gentilmente convidar, e aí o Espírito vai gerando. Ao invés de você chegar já gritando, falando que tem que fazer, e por que ninguém fez, porque passei o dia inteiro trabalhando e você não fez nada, você fala, vem aqui comigo conversar na cozinha, me conta como é que foi seu dia. Aí você já dá um pano de prato para ele, né? E já começa a fazer o serviço. Então, aqui em casa eu faço bastante isso. Por quê? Porque tem que envolver. Mas até para pedir, né? Meu filho, enxuga uma louça, tem que ser com caridade. Não adianta você chegar falando assim, por que eu fico o dia inteiro fora de casa, você estava aqui, não fez nada? Pô, mãe, eu fiz alguma coisa, eu estudei, tem prova amanhã. Ah, tá bom. Prova, e da casa, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu chego com caridade, falo, filho, vamos conversar aqui, como é que foi seu dia? Ah, já aproveita aqui, ó, pega esse negócio para a mãe, já vou inserindo ele. Fala, mãe, não tem como ficar perto da senhora, sem a senhora dar serviço para a gente. Mas o Espírito Santo, Deus também está nas panelas. Santa Teresa d'Ávila falava, né? Deus está entre as panelas. Então, no serviço pequeno de cada dia, é que Deus vai falando conosco.
vai fazendo com que nós exercitemos, né, os dons. Tem hora que é momento de silenciar, tem hora que é momento de falar. Na nossa família, é o que nós, primeiramente, nós vivemos ali. E se realmente nós formos batizados no Espírito Santo e tendo esse encontro pessoal com Jesus, a gente vai começar a fluir dentro de casa. Primeira coisa, é onde nós estamos. Né? E a experiência que eu tenho com os meus 2 filhos, principalmente o Mateus, que é mais agitado, assim, muitas vezes ele falava assim: mãe, vem rezar por mim. Coloca a mão na minha cabeça e ora em línguas, mãe, porque eu estou muito angustiado. E quantas vezes eu fiz isso? É um filho que pede, e assim, o dom de línguas é o dom menor, mas Deus sabe qual é a necessidade dele. É uma intercessão, intercedir ali naquele momento. Então, isso é muito importante na nossa vida de família, de edificação da nossa igreja doméstica, que nos faz vivenciar a cada instante essa intimidade com Deus, mas que transborda, que não fica só em nós, ela transborda. Né? O simples fato de chegar, de conversar, de falar, nos faz ser melhores em Cristo. Então, que diante dessa palavra você possa fechar os seus olhos agora e vamos rezar um pouquinho. Vamos pedir a Jesus que nos dê a graça do dom menor, que é o dom de línguas. Vamos pedir ao Senhor que venha nessa noite batizando os nossos corações e a nossa mente. Se você é uma pessoa que não ora em línguas ainda, que tem desejo, que tem essa vontade, que você comece a balbuciar. Você comece a clamar o Espírito Santo de Deus de uma forma simples. E vai deixando que isso vá crescendo no seu coração. Se você já ora em línguas, vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. De modo que o seu coração deseje estar com o Senhor, deseje conhecer mais de Deus. Eu quero te pedir, Jesus, nessa noite, que o Senhor atinja cada coração, Senhor, cada coração desejoso, cada coração, Senhor Jesus, também angustiado, cada coração triste, Senhor, cada coração desanimado. Você que chegou hoje na sua casa desanimada por uma situação bem difícil que aconteceu no seu dia. E você veio para o grupo de oração como se dissesse assim: Jesus, eu estou tão desanimada, tão descrente, que eu vou lá só para passar meu tempo para ver se eu espareço a minha cabeça. E Jesus está te dizendo hoje, minha filha, espareça sim, é aqui o lugar correto. Esparecer a sua cabeça, as suas ideias, as suas preocupações nos braços de Jesus. Continue orando, que o Senhor vai edificando aquilo que são as suas intenções, os seus desejos, as suas necessidades. A palavra do Senhor nos fala que nós não sabemos pedir como convém. Então nós pedimos a ação do Espírito Santo de Deus, para que possamos pedir aquilo que é necessário para a minha, para a sua santificação. Queria la bandaria la xandaria la haria la candaria la xandaria la maria la candaria la xandaria la maria la candaria la xandaria la maria. Queria la candaria la xandaria la haria la xandaria la maria la candaria la xandaria la maria la candaria la xandaria la maria la xandaria la maria la maria la. Senhor, vem libertando todas as pessoas que têm muito medo, Senhor. Medo de se entregar a Deus, medo de sair da vida velha, medo de desapegar das pequenas coisas. Retira, Jesus, todo o medo que vem para intimidar. Coloca, Senhor, confiança no coração dos meus irmãos, Senhor,
para que eles vivam, Senhor Jesus, nessa expectativa do Senhor que vem em cada Eucaristia, que vem através da palavra, que vem e que está presente na adoração, Jesus. Retira, Jesus, todo o medo, Senhor. Kiria la bandaria la shandaria la haria la candaria la shandaria la maria la candaria la shandaria la maria la candaria la shandaria la maria la kiria la candaria la coria. Oria la candaria la coria la candaria la haria la coria la haria la hania la candaria la haria la coria la kiria li. Kiria la bandaria la haria la candaria la Kiria la handaria la shandaria la haria la candaria la haria la candaria la candaria la haria la Queria la Hare, fala conosco, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, em nossos lábios, em nosso coração, no nosso entendimento, Senhor, a tua vontade. Edifica-nos, Senhor, nessa noite. Xandaria la Hare, la candaria la Xandaria la Maria, la candaria la Maria. Kiria la bandaria la Xandaria la Hare, la candaria la Xandaria la Hare, la candaria la Hare, la candaria la Hare, la candaria la Xandaria la Maria, la candaria la Hare, la candaria la Hare, la Kiria la bandaria la coria la Hare, la candaria la Hare, la candaria la Hare, la coria la candaria la Hare, la candaria Iria la Xandaria la Hare, la candaria la Maria, la candaria la Xandaria la Maria, la candaria la Maria. Chandra la 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 yara Maria canta la la. Chandra la 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 canta la Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Me faz, Espírito Santo, novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Me faz novo. Que nessa noite, Senhor, o Senhor deposita em nossos corações o desejo dessa novidade, Senhor. O Senhor que faz nova todas as coisas. Começa hoje, Senhor, nessa noite, Senhor, a partir desse momento em que nós desligarmos o nosso computador, desligarmos o nosso celular, que o Senhor continue trabalhando em nós, no nosso ambiente, na nossa casa, trazendo essa novidade do Espírito, nos fazendo novos, Senhor. Se você sentir a necessidade nesses dias de se confessar, procure no Padre, se confesse.
Viva uma experiência de retomada com o Senhor, na sua intimidade, na sua adoração diária, na sua missa diária ou semanal. Tome essa experiência com o Senhor. Eu estou te mostrando agora tantas coisas que você tem feito e colocado no lugar de Deus. Você reclama o tempo todo que não tem tempo. Mas você tem gastado o seu tempo com coisas que não estão te edificando. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor traz faz nova todas as coisas e traz essa novidade também, Senhor. Obrigada, Senhor, porque essa noite o Senhor trouxe paz aos nossos corações, refrigério, porque nós conhecemos um pouco mais de Ti, Senhor. Um pouco mais, Senhor, desse cuidado, desse zelo, porque o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que vem para nos consolar. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos pelo Espírito Santo, o Paráclito, o consolo divino, o hóspede da alma. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Deus Filho. Obrigada, Deus Espírito Santo, por todas as graças derramadas nessa noite de hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças, Senhor. Eu me dá uma visão, uma imagem de uma locomotiva que faz uma manobra numa linha de ferro. Ela vai lá na frente, vira e volta de ré e fala: engata o vagão, porque eu vou partir. A locomotiva vai para frente, eu vou partir. Engata, porque senão você fica. Engata. Que o Senhor coloca agora para nós. Eu quero dizer que, como um bom mineiro, Senhor, eu não quero perder o trem. Então, eu me engato, Senhor, nessa locomotiva que sois vós, para que o Senhor me puxe, para que o Senhor me arraste e me leve para onde Tu queres, Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, eu me disponho, Senhor, a engatar nessa locomotiva, Senhor, para viver a experiência nova, a experiência da aventura contigo cada vez mais, Senhor. Por isso, Senhor, eu livremente me disponho, Senhor, a me engatar em vós. Bendito seja o Senhor. Bendito seja, Senhor. E você pode ir falando isso para Deus. Você quer isso também, né? Diz que o Senhor fez a manobra, voltou e diz a nós: engata e vamos. Engata e vamos. Porque se a locomotiva for, se o trem for, o vagão não estiver conectado, ele fica. Maricari que editaria Maria. Não maricanta que Maria. Olá, cantaria maricanta. Ele que tu maricari. Olá, canta Maria. Ele cantaria maricanta. Maricari tu ete. Adalah maricanta adalah cantaria. Adalah cantaria.
E você pode ir louvando a Jesus agora por aquilo que Ele fez no seu coração. Os feitos do Senhor não são sentimentos. Mas é um coração grato por aquilo que Ele fez, mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não sintamos. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Por esse momento, por cada vida, Senhor. Por cada filho, Senhor Jesus, que se dispôs a parar um pouco para estar contigo, Senhor. Bendito seja, Senhor Jesus, adorado sejas. Porque Tu és um Deus criativo. O Senhor não nos deixa ficar parado diante de pequenas situações, mas o Senhor nos motiva a ir além, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse ano da esperança que revitaliza, Senhor, em nossos corações verdadeiramente a esperança. O ato de acreditar em Ti, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mas acreditar que o Senhor está em cada situação, Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Glória e louvores a Ti, Senhor Jesus. Glória e louvores, Senhor. Senhor, Nós te louvamos, Senhor. Te dou graças, porque o Senhor nunca se deixa vencer em generosidade. Como a Margarete falou, quando a gente passa para dar um tchauzinho, Jesus fica feliz. Os tchauzinhos também Ele nos dá. Quantos momentos Ele nos acena para que a gente fique mais animado, que a gente não esmoreça. E te louvamos, Senhor, porque nesse grupo de oração temos a oportunidade, mais uma vez, Senhor, de experimentando a paz da oração, engatar os nossos vagões do trem que nos chama, Senhor, a caminhar na comunicação convosco, momentos convosco,
seja na adoração, seja na missa, nos nascemos. Te louvo pela tua paciência, pela tua compreensão conosco, que muitas vezes não te priorizamos. Louvado seja.